Bem-vindo ao canal Cultivo Orgânico. Hoje faremos um vídeo sobre algumas praguinhas que pode ter aí na sua horta, nas suas plantas que você tem na sua casa. Já a primeira dica, quando você perceber que tem formigas nas suas plantas, provavelmente ou tem cochonilha ou tem pulgões. Aqui eu tenho pulgões pretos, mas todo pulgão atrai formiga. Pulgões pretos, e aqui eu tenho cochonilhas, tá? As duas têm um caso de mutualidade com as formigas. O que acontece? Elas aprenderam a conviver em sociedade e as cochonilhas e pulgões fornecem carbono através de glândulas específicas para isso. E com o tempo as formigas aprenderam a usufruir desse carbono e fazer uma troca. Sendo que as formigas protegem os pulgões e as cochonilhas das joaninhas e dos demais predadores. As formigas transportam as ninfas e até os adultos para lugares mais nutritivos. Por quê? Porque justamente a cochonilha e o pulgão vão fornecer para eles o carbono através da melada, que é uma substância açucarada que eles vão dar através de uma secreção, de uma glândula. E nessa troca, o que acontece? Os bichinhos sugam a seiva, adoecem a nossa planta e as formigas se beneficiam. Então sempre que tiver uma formiga, dá uma procuradinha que provavelmente vai ter uma dessas duas pragas. Como é que é a natureza, né? Ver se eu consigo aproximar aqui para nós visualizar essa cochonilha aqui para vocês. Olha lá. A cochonilha ela fica mais grudadinha, parece uma carapaça. Essa aqui é a cochonilha preta, tem a branca, são várias. Mas todas elas têm o mesmo caso de mutualidade com as formigas. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no pulgão. Aqui o pulgão também, sempre uma formiguinha ao redor, cuidando. E o que acontece? Curioso. As formigas acariciam as costas do pulgão e da cochonilha para que eles sejam estimulados a produzir mais melada. Sendo assim, as formigas pastoreiam os pulgões e as cochonilhas. Vou fazer uma solução à base de água oxigenada. Por quê? Porque se eu jogar óleo de ninho ou com detergente alguma coisa, eu tenho medo que contamine o meu solo, porque o morango aqui fica bem próximo do solo. Então eu fico com medo de estar usando esses dois, né? Ou o detergente ou o óleo de ninho, que também resolve. Tá infestado. Então eu vou fazer uma solução à base de água oxigenada, 10%, diluída em também de 10 a 20% na água. Então quer dizer, 100 ml para 1 litro a 200 ml para 1 litro, depende da infestação. Aqui eu posso usar 200 ml para 1 litro ou 20 ml para 100 ml, né? Então aqui como a infestação é grande, eu vou estar usando a minha carga máxima na composição da água oxigenada para a água. Vamos lá fazer a nossa solução então? Povo, antes de fazer a solução, eu quero mostrar uma coisa. Aqui, uns 2 dias atrás, eu já usei a água oxigenada e elas estavam igualmente infestadas, igual aquele primeiro morango que eu mostrei lá. Hoje, após a primeira aplicação, claro que tem alguma coisinha ainda, mas é questão de fazer reaplicação, né? Até que seja controlada essa população de praga, né? A ponto de não danificar a planta e não sugar toda a seiva que iria para os frutos. Aqui, ó. Tem alguma coisinha assim, mas bem menos do que estava há 2 ou 3 dias atrás que eu fiz uma aplicação. Então vamos fazer a solução lá, porque com certeza ela está um grande resultado e muito favorável. Por justamente aquilo que eu falei, né? Porque vai ser uma solução que vai cair no solo, então vamos cuidar para que seja uma solução não muito agressiva. Por isso justamente eu não vou botar um ninho e não vou botar um detergente, que é o que normalmente se usa numa planta que não tem essa situação, né? De estar caindo com muita facilidade a solução no solo a ponto de repente tá contaminando, né? Bora lá? Então, povo,
vou fazer umas considerações finais. Eu ia fazer a medida, mas explicar que a água oxigenada não tem assim tanto perigo quanto a ter excesso. Claro que se tem um limite e passamos um limite máximo para que se tenha uma base de segurança. 20%, como eu falei, 20% é 200 ml para 1 litro, 10% 100 ml para 1 litro. Aqui é 100 ml, água oxigenada volume 10, 100 ml, então essa faria 1 litro. Como as minhas plantas que estão infestadas são pequenas, eu uso o borrifador já do antigo, como eu falo, que eu gosto da reciclagem. Não estou fazendo marca, merchandise, mas é o que está na mão. Então esse aqui eu estou usando já faz um tempo, enquanto não estragar o bico eu vou estar usando para produtos que não tenha tantas partículas, né, para borrifar, porque dependendo do que a gente borrifa, ele entope, né. Então para água oxigenada, quando eu borrifo só água nas minhas plantas, eu uso esse reciclado aqui. Então a medida não tem muito segredo. 10, 20%, 20% quando está muito infestado, vai diminuindo a porcentagem conforme vai diminuindo a infestação. E mais uma situação eu não vou estar aplicando agora, porque o sol, não posso esperar o fim da tarde, eu deixei para fazer o vídeo muito tarde. E para borrifar é a mesma coisa como borrifar em qualquer situação de praga, borrifar a planta inteira, o caule, principalmente em cima de onde estão as pragas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O intuito do canal é estar levando informações de fertilizantes caseiros baratos ou que sejam eficientes e que não venham a agredir a natureza, o seu vaso, porque o seu vaso também é um micro ecossistema, né? Então não está contaminando, né? Nós procuramos agir de forma um pouco mais sustentável, apesar de usar produtos industrializados, né? Mas tentamos agir de uma forma mais sustentável, reciclando, usando produtos que não venham a agredir de uma forma tão contundente o nosso solo. Eu sou o Jean, do canal Cultivo Orgânico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar para crescer o amigo que gosta de fazer um cultivo, principalmente orgânico. Não que não façamos outro, né? Não usamos de repente uma outra, mas normalmente vai ser orgânico e fertilizantes caseiros. Desde já agradeço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue o like e compartilhe, não esqueça. Tchau, tchau.